Quebraram a muleta do menino, riram da dor dele e ainda disseram que nem Lampião podia protegê-lo. Foi o maior erro que aqueles jagunços poderiam cometer. No sertão, humilhar uma criança é assinar a própria sentença. E quando a notícia chegou ao acampamento, o rei do cangaço mudou o rosto. Ele não falou nada, só levantou, pegou a carabina e o sertão inteiro sabia que alguém ia pagar com sangue. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. Ninguém esperava que aquele dia virasse desgraça tão depressa. Zezinho vinha mancando pela estradinha de barro, segurando no peito o embrulho com os remédios da mãe. O bichinho respirava curto, como se cada passo puxasse dor do fundo da espinha. A muleta de quixabeira raspava no chão áspero e ele tentava não se distrair com o vento seco que levantava poeira fina. Quem via de longe pensava que era só mais um menino do sertão arrodeando pela vida. Mas quem conhecia de perto sabia, aquele garoto era sangue do homem mais temido que já pisou na caatinga, sobrinho de Lampião, o rei do cangaço. E isso, naquele dia, ia virar sentença. Zezinho tinha apenas 12 anos e um jeito de olhar desconfiado que parecia herdado do próprio tio. Mainha vivia dizendo: esse menino tem os olhos de Lampião, vê tudo, até o que o povo tenta esconder. Mas enxergar não salvava ninguém quando o sertão resolvia virar as costas. E justamente naquele trecho da estrada, perto da fazenda Serra Branca, o destino já estava sendo alinhavado por mãos covardes. Os jagunços do coronel Amâncio tinham se amoitado atrás dos mandacaros, quietos, feito cobra, se preparando para o bote. Estavam esperando o menino, só o menino. E esperavam com aquela calma fria de quem se acostumou a fazer maldades sem tremer. O coronel, caba da peste, já tinha armado a ideia desde cedo. Humilhar o sobrinho de Lampião era a maneira mais baixa de mandar recado ao cangaço. Amâncio sempre dizia que Lampião podia ser valente, podia ser esperto, podia ser danado, mas não era Deus. Não podia proteger todo mundo ao mesmo tempo. Enquanto o coronel bebia café na varanda grande da fazenda, os jagunços se espalhavam pelo mato como se fossem parte dele. João da Onça afiava a peixeira com calma. Meleiro roía um pedaço de rapadura e Tição cuspia no chão seco, marcando território como cachorro brabo. Nenhum deles estava nervoso. Já tinham espancado muito homem antes, quanto mais um menino. Zezinho vinha tranquilo, sem imaginar nada. A perna mais curta que a outra fazia ele andar meio torto, mas ele levava a vida como dava. O embrulho amarrado com barbante trazia a esperança de Mainha. Tinha comprado na feira de Piranhas, pagando com as últimas moedas guardadas num pote de barro. Era remédio para tosse, mas no sertão qualquer remédio vira tesouro, e tudo que é tesouro atrai desgraça. Quando Zezinho virou a curva do caminho e viu o vulto de João da Onça saindo de trás do mandacaru, o coração do bichinho pareceu travar no peito. Ele conhecia aqueles homens, sabia que eram jagunços do coronel, e sabia mais ainda que jagunço nunca parava alguém só para conversar. Oxe, olha quem apareceu, disse João da Onça, sorrindo de canto, mostrando os dentes amarelados. O aleijadinho do Lampião. Zezinho engoliu seco, apertou a muleta com mais força, mas não respondeu. Se avexar com jagunço era pedir peia. Ele tentou passar pelo canto da estrada, mas outro saiu do mato, bloqueando a passagem. Vai para onde tão ligeiro, Bitim? Perguntou Tição, dando risada. Tá levando encomenda para Mainha doida, é? Os três jagunços se aproximaram devagar, feitos urubu escolhendo carniça. Zezinho tentou manter a voz firme. Só tô indo para casa, senhor. Se puder me deixar passar. Meleiro soltou um "não diga" debochado e arrancou o embrulho das mãos do menino.
O que tem dentro? Perguntou ele, abrindo o pacote com brutalidade. Dinheiro? Recado do rei do cangaço? É remédio para minha mãe, disse Zezinho, tentando recuperar o pacote. Ela tá adoentada. Remédio? João da Onça riu alto. Não, pois a doença dela vai piorar. O jagunço levantou o frasco e deixou cair no chão, quebrando em 1000 pedaços. Zezinho arregalou os olhos, encabulado, sem acreditar no que via. Tentou agachar para pegar o que sobrou, mas Tição deu um empurrão tão forte que o menino quase trupicou na própria perna. A muleta caiu. Os homens riram. Olha aí! Gritou Meleiro. O aleijadinho não fica nem de pé sem esse troço. Zezinho tentou pegar a muleta, mas João da Onça pisou nela e, com um movimento rápido, quebrou o pedaço de madeira no meio. Pronto, disse ele. Agora quero ver tu andar. O menino caiu de joelhos, sentindo o rosto queimar de humilhação. Os jagunços cercaram ele, fazendo sombra por cima de sua cabeça, como se fossem aviso de tempestade ruim demais para escapulir. A voz de Zezinho saiu fraca, mas firme. Meu tio vai saber. Foi o suficiente para fazer os 3 recuarem por um instante. Só um instante. Depois, riram com mais força. É isso mesmo que a gente quer, abestado! Gritou Tição. Que Lampião saiba, que ele entenda que o sertão não é dele, que ninguém aqui tem medo de cangaceiro nenhum. João da Onça puxou o menino pela camisa, levantou-o no ar como se fosse saco de farinha. Lampião não protege nem família. Imagina esse resto de gente que ele acha que manda. O coronel disse que é para tu aprender. O mundo não se curva para cangaceiro. E ele deu um tapa tão forte que o menino rodopiou no ar antes de cair. Zezinho tentou levantar, mas sem a muleta era quase impossível. O sol queimava a pele fina, a poeira grudava no rosto suado, o sabor de sangue escorria pelo canto da boca. Cada risada dos jagunços parecia martelar dentro da cabeça dele. Ele tentou engatinhar, mas Meleiro chutou suas costas e o derrubou outra vez. Corra, aleijadinho, zombou o jagunço. Corra e peça para o seu tio vir lhe salvar. Eles continuaram zombando, cercando o menino como onças brincando com presa fraca. O vento quente carregava o cheiro de suor e maldade. Zezinho apertou os olhos, esperando a próxima lapada, mas ela não veio. Os jagunços se afastaram, rindo, deixando o menino deitado no barro. Eles queriam que ele fosse visto daquele jeito. Queriam espalhar a imagem. A humilhação era parte do recado. Uma mensagem clara para o sertão inteiro. Lampião não mandava ali. Zezinho ficou imóvel por alguns instantes, respirando com dificuldade. Depois, reunindo o pouco de força que ainda tinha, levantou devagar, se apoiando no joelho e num galho seco. A dor latejava na perna fraca, mas maior do que a dor era a certeza de que Lampião precisava saber. Quando ele finalmente começou a caminhar, arrastando a perna, a poeira que levantava parecia mistura de terra e lágrimas. Ele partiu, num silêncio pesado, levando consigo a marca da injustiça. E enquanto o menino avançava pela estrada, tropeçando, o sertão parecia observar. Como se já soubesse que aquela humilhação seria só o começo de algo muito maior. Algo que estava se formando no horizonte, feito nuvem carregada prestes a desabar. O sol ainda nem tinha dado a cara quando o bando de Lampião percebeu que algo estava errado. O acampamento estava quieto demais. Nem o murmúrio do vento entre os mandacaros parecia normal. Parecia seco, tenso, como se até a natureza tivesse prendido a respiração. Lampião estava de cócoras, afiando o punhal com movimentos lentos, calculados, quando viu Catingueira se aproximar apressado, o rosto pálido. "Capitão", disse ele arfando, "o Zezinho chegou agora há pouco, todo arrebentado, sem a muleta, sem nada." Lampião ergueu o olhar lentamente. A lâmina parou no ar. Catingueira engoliu seco. "Eita peste! E cadê ele?" perguntou Lampião, a voz rígida. "Tá ali atrás, debaixo da barraca das mantas. Tá chorando, capitão."
Não consegue nem falar direito. Lampião levantou-se sem dizer palavra. O resto do bando, ao ver o capitão se mover daquele jeito silencioso, abriu espaço sem nem questionar. Ele caminhou entre os cangaceiros como sombra, cada passo mais pesado que o anterior. Quando chegou ao canto da barraca, viu o menino encolhido, tremendo, com poeira grudada no rosto e sangue seco espalhado pela camisa. Zezinho levantou os olhos devagar. A voz dele era quase um sussurro. Tio, eles quebraram a minha muleta. Lampião ajoelhou ao lado dele, firme, mas sem tocar. Observou cada detalhe. Os arranhões, o inchaço, o medo escondido atrás do olhar de dor. Corisco e Zabelê chegaram por trás, silenciosos, esperando ordem. Quem fez isso? Perguntou Lampião sem elevar o tom. Zezinho respirou fundo, a voz tremendo. Os jagunço do Coronel Antero, aquele João da Onça e mais uns 3 cabra. Disseram que ninguém tinha medo do senhor, que o senhor não protege ninguém. Corisco cerrou os punhos. Fi de rapariga, murmurou ele. Lampião continuou olhando para o menino, o maxilar travado. Cada palavra entrava nele como faca. Ele se endireitou, ficou de pé e chamou. Corisco, Zabelê, Jararaca, tragam todos, agora. Os cangaceiros se reuniram num círculo grande, armas nas mãos, chapéus empinados sobre o olhar atento. Lampião caminhou até o centro, respirou fundo e falou. O sobrinho meu foi humilhado, no chão, como se fosse bicho. Foi chutado, derrubado, espezinhado por jagunço, que trabalha para um coronel frouxo que acha que manda no sertão. Os homens murmuraram entre si, indignados. Eles quebraram a muleta dele, continuou Lampião, e disseram que eu não protejo ninguém. Disseram que Lampião é vento fraco, que não assusta mais ninguém. Corisco deu um passo à frente. Capitão, diga que é agora. A gente vai lá e arranca o couro de cada miserável. Mas Lampião levantou a mão, ordenando silêncio. Quem manda aqui sou eu. O silêncio caiu como pedra no chão. Nem respiração se ouvia. Hoje nós não vamos agir feito besta. Hoje nós vamos agir feito estratégia. Quem age no calor da raiva se lasca. Nós vamos pensar, planejar e atacar do jeito que o cangaço aprendeu. Rápido, sem aviso e certeiro. Ele apontou para o horizonte. O coronel acha que está intocado porque tem jagunço armado até os dentes. Mas ele esqueceu que quem manda no mato é o matuto. Quem manda no sertão é o cangaceiro. E quem mexe com parente de Lampião, cava a própria cova. Os cangaceiros concordaram com grunhidos baixos, como fera prestes a avançar. Lampião fez sinal para que Zezinho fosse levado para descansar. Tratem dele como se fosse ouro, ordenou. Corisco e mais 2 carregaram o menino para a sombra, com cuidado, enquanto Lampião se voltou novamente para o bando. Quero saber onde esses jagunços estão. Quero saber quantos são. Quero saber onde dormem, onde comem, por onde fogem quando aperta. Quero mapa, quero trilha, quero porteira aberta e cerca fraca. Jararaca ergueu a mão. Capitão, eu conheço cada palmo daquela fazenda. Nasci ali perto, sei por onde a gente entra sem o gado perceber. Pois vá, disse Lampião, e volte antes do sol tombar. Não faça arrumação, não chame atenção, só olhe. Jararaca montou no cavalo e sumiu na poeira. Lampião então se virou para o resto do bando. Hoje ninguém descansa. Hoje afia punhal, carrega bala, arruma cartucheira, separa munição. Quero todo mundo pronto antes da lua subir. Os cangaceiros se espalharam feito redemoinho. O acampamento virou uma engrenagem viva. Punhais sendo esfregados em pedra, rifles desmontados e montados, tiros secos de teste para ver mira, mulher ajeitando panos e enrolando mantimento em embrulho de couro. Lampião ficou em pé no meio do acampamento sem piscar, como se o próprio chão estivesse contando segredos.
Horas depois, Jararaca voltou, ofegante, com o cavalo suado. Capitão! O coronel tá apavorado. Botou o jagunço na porta, na janela, no curral, até em cima da caixa d'água. Mas deixou o lado dos fundos sem guarda. Nem cerca tem direito. Se a gente entrar por lá, chega na casa grande sem ninguém ver. Lampião sorriu. Aquele sorriso curto e gelado que dava mais medo do que 1000 gritos. Pois então já tem o caminho. E o coronel já tem destino. O bando se aproximou, esperando a ordem final. A atmosfera pesava como nuvem carregada. Lampião ergueu o braço. Hoje à noite, nós entra pela sombra. Amanhã de manhã, o sertão inteiro vai saber que mexer com o menino é mexer com a morte. Os cangaceiros bateram os punhos nas cartucheiras num gesto de assentimento. E naquele instante, até o vento pareceu se curvar. A vingança estava oficialmente declarada. Quando a noite começou a cair, o acampamento de Lampião estava tomado por uma quietude diferente. Não era silêncio de descanso, era silêncio de espera. A lua ainda estava baixa, escondida atrás de uma cortina de nuvens espessas, dando ao sertão um aspecto ainda mais sombrio. Os cangaceiros se moviam devagar, ajeitando as armas, conferindo cada bala, cada faca, cada cantil. Ninguém falava alto, ninguém ria. Era como se todos estivessem ouvindo o mesmo chamado invisível que vinha do mato, anunciando que aquela noite não seria como as outras. Lampião observava tudo de pé, sem chapéu, deixando o vento quente tocar o rosto. Os olhos dele, atentos como os de um gavião, percorriam cada homem ali. Sabia que todos estavam preparados, mas não confiava apenas na coragem, confiava na disciplina. Ele caminhou até o centro do acampamento e chamou: "Junte a ruma, agora!" Os cangaceiros se aproximaram em círculo, punhais pendendo nos cintos, cartucheiras cruzadas no peito, chapéus de couro refletindo o brilho fraco da fogueira. Corisco veio primeiro, sempre inquieto, farejando perigo como cachorro de caça. "Capitão, a lua hoje tá boa para nós, escura. Silêncio de velório", comentou ele. Lampião apenas assentiu. "É hoje que nós vai entrar na toca desses cabra." Zabelê cruzou os braços. "O coronel Antero não dorme essa noite. Deve estar rodando a casa que nem peru bêbado." "Melhor", respondeu Lampião. "Medo cega, e homem cego abre brecha." Os cangaceiros se entreolharam. Cada frase de Lampião era ordem e aviso ao mesmo tempo. Logo depois, ele levantou a mão. "Corisco, tu vai à frente com 6 homens. Quero vocês pelo caminho do riacho seco, sem tropeçar, sem arrastar espinho, sem fazer desmantelo. Qualquer jagunço cochilando, tu cala ele. Rápido, sem barulho." Corisco sorriu de canto, ajeitando o punhal no coldre. "Deixa comigo, capitão. Se tiver cabra roncando, vai acordar no inferno." Lampião continuou. "Zabelê, tu pega mais 5 e vem comigo pelo lado dos fundos. Vamos entrar pela mata fechada. É mais escondido, mas é mais traiçoeiro. Quem pisar torto leva picada de cascavel, então olho aberto." "Tô dentro", respondeu Zabelê. "Eu nasci no meio desses matos, sei onde é que pisa. O resto fica de apoio", concluiu Lampião. "Ninguém chega perto até ouvir meu assobio. Quando escutar, entra que nem redemoinho." Os homens bateram os punhos fechados no peito em sinal de assentimento. A partir daquele momento, o ar começou a pesar ainda mais. Quase meia-noite quando o bando se dividiu. Corisco seguiu com seus homens pela trilha do riacho seco, movendo-se como sombra. Os galhos raspavam nos chapéus, o chão tinha pedras soltas e o vento soprava quente, trazendo cheiro de poeira e de capim queimado. Eles se abaixavam, espiavam, levantavam, caminhavam torto, sempre atentos. No meio da trilha, avistaram o primeiro jagunço. O homem estava sentado numa pedra, cabeça pendendo para o lado, rifle apoiado entre as pernas. Dormia pesado. Corisco se aproximou tão silencioso que nem folha se mexeu. Chegou atrás dele. Agarrou o homem pela boca e enfiou o punhal até o cabo no pescoço. O jagunço caiu como saco de farinha.
Um a menos, murmurou Corisco, limpando a lâmina na roupa do morto. Os outros cangaceiros arrastaram o corpo para trás de uma moita, cobrindo com galhos para que ninguém visse ao longe. Eles seguiram. Do outro lado, Lampião caminhava à frente de seu grupo. Cada passo era estudado. Ele conhecia o sertão como quem conhece o próprio sangue. Onde as folhas estavam secas demais, ele desviava. Onde tinha buraco de tatu, apontava. Onde o vento mudava, ele parava e cheirava o ar, atento a qualquer sinal de gente. A fazenda já surgia, imensa, silenciosa, imponente. As luzes na casa grande acesas denunciavam o medo. Soldados improvisados andavam de um lado para o outro, mas só na frente. Os fundos continuavam entregues ao acaso, como Jararaca avisara. Lampião sorriu, um sorriso frio. Zabelê, sussurrou. Vê se tem alma viva ali. Zabelê rastejou até a cerca baixa, levantou só um tiquinho da cabeça e olhou. Depois voltou. Nada, capitão. Só galo dormindo no poleiro e um bode amarrado lá adiante. Pois é por aqui mesmo que nós vai entrar, disse Lampião. Ele fez sinal com a mão, indicando que todos se abaixassem. Depois, cortou a cerca com a peixeira, abrindo espaço sem fazer barulho. Entraram um por um, sem pressa. Cada homem se tornou silêncio puro. Só o farfalhar do mato denunciava que algo vivo se movia ali. Quando chegaram perto do curral, viram outro jagunço. Este, diferente do outro, estava acordado, fumando cigarro de palha e olhando para o nada, como se imaginasse algum consolo para o medo. Lampião ergueu a mão para que ninguém atacasse. Ele mesmo queria fazer a parte. Aproximou-se como sombra, deu 2 passos rápidos e prendeu a boca do jagunço com a mão. O homem arregalou os olhos tentando gritar. Shhh! Sussurrou Lampião. Se tu abrir a boca, tu morre sem saber por quê. O jagunço tentou se debater, mas Lampião apertou o punhal contra as costelas dele. Cadê o coronel? Murmurou. O jagunço apontou com a cabeça para a casa grande. Tá lá, com uns 30 jagunço. Tudo tremendo. Lampião sorriu. Bom, deixa eles tremer. Com um movimento rápido, ele bateu a coronha do punhal na cabeça do homem, que apagou na hora. Amarro ele, ordenou. O restante do caminho era ainda mais silencioso. A lua finalmente apareceu por trás das nuvens, iluminando a fazenda com luz fraca. No terreiro, sombras se arrastavam. Dentro da casa, vozes tensas subiam e desciam, discutindo sem direção. Lampião observava tudo, calculando onde pisar, onde atacar, quem derrubar primeiro. Ele respirou fundo. É agora. Levantou 2 dedos no ar. O assobio veio baixo, quase imperceptível. Mas para os cangaceiros, foi o suficiente. Corisco surgiu pela lateral. Zabelê veio pelos fundos. O bando inteiro se alinhou como tempestade, pronta para desabar. Lampião caminhou à frente deles e murmurou. A hora da resposta chegou. E assim começou o ataque. O primeiro impacto aconteceu sem que ninguém dentro da fazenda compreendesse de onde vinha. Um estalo seco, seguido de um apagão repentino na parte lateral da casa grande, deixou os jagunços desnorteados. A lamparina que iluminava o corredor caiu no chão quando a porta lateral foi empurrada com força, mas sem barulho suficiente para ser identificada como invasão. Era como se o próprio vento tivesse derrubado tudo. Os jagunços correram para ver o que tinha acontecido, mas quando chegaram ao corredor, não havia ninguém. Só a lamparina quebrada, espalhando cheiro de querosene. Um deles coçou a cabeça, outro xingou baixinho. Um terceiro se abaixou para juntar os cacos. Foi quando a sombra atrás dele se ergueu e o puxou de volta para dentro da escuridão. Cala a boca, cabra, sussurrou Corisco, tampando a boca do homem com a mão. Os outros jagunços só ouviram um ruído abafado, parecido com um soluço. Nada mais. 2 foram conferir, mas quando chegaram perto, suas pernas foram puxadas para trás por mãos rápidas e ambos caíram no chão de barriga, batendo a cara no barro. Antes que pudessem gritar,
Lâminas frias tocaram seus pescoços, imobilizando-os. Se mexer, vira lembrança, sussurrou Jararaca. Enquanto isso, Lampião avançava pelo fundo da casa. Com passos lentos, parecia flutuar sobre a terra. O bando ia atrás dele como sombras vivas, cada um pegando um ponto específico ao redor do casarão. Catingueira se escondeu atrás das pilastras da varanda, enquanto Saruê se posicionou na entrada da cozinha. Zabelê escalou a caixa d'água silenciosamente para ganhar visão privilegiada. Do alto, Zabelê avistou o tumulto dentro da casa. O coronel Antero estava no salão principal, cercado por quase uma dúzia de jagunços armados. Tinha garrafa de cachaça na mão e o rosto suado, como se o medo estivesse cozinhando ele por dentro. Ele tá no salão grande, sussurrou Zabelê lá de cima, com a voz baixa como brisa. Tá tremendo que nem bode velho. Lampião ouviu e fez sinal afirmativo. Ele se aproximou da porta da sala principal, espiando pelo vão. Viu o coronel andando de um lado para o outro, rosnando ordens sem sentido. Quero homem na porteira! Quero homem nos currais! Quero homem no telhado! Berrava ele. Mexeram com o jagunço errado! Não vou deixar Lampião se criar aqui, não! Não vou! Os jagunços se olhavam entre si, encabulados. Ninguém sabia como reagir. A voz do coronel tremia. Ele falava muito, mas coragem mesmo não tinha nenhuma. Lampião deu um passo para trás, olhou para os homens ao lado e murmurou. Agora. Corisco empurrou a janela lateral com força suficiente para derrubar o caibro que a segurava. O estrondo ecoou pelo salão e todos os jagunços viraram para aquele lado. Foi quando Lampião entrou pela porta da frente, como quem entra em casa própria, sem pressa, sem medo, sem pedir licença. Boa noite pros cabras frouxo! Gritou Corisco, surgindo pela lateral com o punhal em punho. O salão virou confusão em 2 segundos. Jagunços tentaram erguer rifles, mas Lampião já estava dentro. Um deles atirou para cima na tentativa de assustar. Com reflexo rápido, Lampião agarrou a arma dele pela coronha e torceu, arrancando da mão do sujeito que caiu de costas, surpreso. Zabelê desceu da caixa d'água. Entrou pela porta dos fundos e acertou uma coronhada tão certeira que o jagunço mais próximo apagou na hora. Saruê, sempre bruto, agarrou 2 ao mesmo tempo pelo colarinho e os arrastou até bater com as cabeças deles uma na outra, derrubando os 2 de uma vez. Os jagunços restantes, vendo que não tinham chance, começaram a recuar. Mas Lampião levantou a mão e a ordem foi seca. Ninguém corre. Corisco atirou na parede, fazendo o pó do reboco cair no chão. O tiro não era para matar. Era para lembrar que quem tentasse fugir só ia morrer cansado. Os jagunços pararam na hora. Alguns largaram as armas, outros ergueram as mãos. Um deles tentou se ajoelhar, mas Saruê empurrou ele de volta para ficar em pé. O coronel Antero, vendo o estrago e percebendo que estava diante do rei do cangaço, tentou manter postura. Lampião, isso é invasão, isso é crime contra a autoridade. Isso... Autoridade? Interrompeu Lampião, quase rindo. Tu não é autoridade nem dentro dessa casa aqui. Quem manda aqui agora sou eu. O coronel engoliu seco. Tentou botar a mão na arma, mas a mão tremia tanto que ele derrubou o coldre no chão. Lampião andou até ele devagar, cada passo ecoando no salão. O coronel tentava recuar, mas não tinha mais para onde ir. Encostou na parede. Lampião parou tão perto que os 2 quase se tocaram. Eu vim buscar a conta, disse ele, a voz baixa como trovão contido. E a conta é grande. O coronel tentou manter a dignidade, mas a voz falhou. Lampião, isso foi só um recado. Nada pessoal. Só para mostrar que o senhor não manda em tudo. Lampião empurrou o chapéu para trás, revelando os olhos fixos. Recado? Sim, gaguejou o coronel.
Lampião aproximou mais o rosto, até ficar a poucos centímetros dele. Pois agora é minha vez de mandar recado. Ele virou para os cangaceiros e gritou: amarre todos, mas deixem o coronel por último. Ele vai assistir tudo de camarote. O coronel tentou correr, mas Corisco segurou ele pelo colarinho, puxando de volta como quem puxa bode desobediente. Os jagunços, um por um, foram rendidos e amarrados no centro do salão. O coronel estava cercado, pálido como vela velha, suando frio, os olhos arregalados. Lampião se aproximou, colocou a mão no ombro dele e disse: tu mexeu com o menino, agora vai aprender que o preço é alto. E naquele instante, o coronel Antero percebeu que a noite ainda estava só começando. O coronel Antero tremia feito vara verde, quando Lampião deu o primeiro passo em direção a ele. O salão já estava tomado pelos cangaceiros, e os jagunços, todos amarrados, se encolhiam no chão como bicho acuado. A lamparina pendurada no teto balançava com o vento que entrava pela janela quebrada, projetando sombras tortas nas paredes. O ambiente parecia um purgatório de gente viva, cada um esperando o próprio destino sem ter força para reagir. Lampião parou bem no centro, desenrolou o lenço do pescoço com calma e limpou o suor que nem parecia ser dele. Era mais como um sinal de preparo. Ele ergueu o olhar devagar, fixando os olhos no coronel Antero como predador que escolhe a presa com paciência. Coronel, disse Lampião, com a voz calma demais para o momento. Tu ainda não entendeu o tamanho da besteira que tu fez, né? O coronel tentou se recompor, ajeitou o paletó amarrotado e pigarreou. Lampião, eu só quis mostrar que aqui tem lei. Eu sou a autoridade desse pedaço. O menino lá foi só um aviso. Corisco riu alto, uma risada curta e debochada. Aviso? Eita gota serena. Se o capitão quisesse, já tinha botado tu para dormir no colo do demo faz tempo. Zabelê se aproximou do coronel e apontou o punhal para o peito dele. Fala a verdade, cabra safado. Tu pensou que Lampião estava longe demais para reagir, né? Pensou que o bicho era frouxo. Eu... balbuciou o coronel. Lampião levantou a mão e o silêncio caiu de novo. Tá com medo, coronel? Claro que... Pois deveria, interrompeu Lampião, seco. Tu mexeu com menino, e menino com deficiência ainda por cima. Um inocente. Tu fez aquilo porque achou que ninguém ia cobrar. Achou que o sertão tinha esquecido que justiça anda comigo aonde eu vou. Os jagunços amarrados abaixaram a cabeça. Nenhum ousava olhar Lampião nos olhos. A atmosfera parecia pesar sobre cada um deles, como se a própria terra tivesse decidido sufocar o ar. Lampião fez um gesto com a cabeça, chamando Saruê. Traga Zezinho. O salão ficou em silêncio absoluto. Saruê saiu pela porta dos fundos e, após alguns instantes, voltou carregando o menino nos braços. Zezinho estava fraco, mas consciente. Ele olhou ao redor, assustado, até encontrar o olhar firme de Lampião. O capitão fez um sinal com a mão para que Saruê o colocasse sentado sobre uma cadeira no centro do salão. O coronel empalideceu ainda mais. Lampião falou com a voz baixa, porém afiada como lâmina. Zezinho, aponta para mim quais foram os cabras que te humilharam. O garoto levantou o braço com dificuldade e apontou para 3 jagunços amarrados. Um deles fechou os olhos, resignado. O segundo começou a se debater. O terceiro chorava baixinho. Lampião nem piscou. Esses 3 já estão marcados, declarou. O coronel tentou dar um passo para frente, mas Corisco segurou ele pela camisa como se estivesse pegando uma galinha arisca. Capitão, por tudo que é sagrado, suplicou o coronel, não faça isso comigo. Eram só meus homens. Só estavam obedecendo ordem. Lampião virou levemente o rosto. Tu tá dizendo que foi tu quem mandou? O coronel travou completamente. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu.
O silêncio dele foi suficiente. Lampião deu 2 passos para frente e, num movimento inesperado, agarrou o coronel pela gola, trazendo-o para perto. Tão perto que o coronel podia sentir o cheiro da poeira do batente misturado ao couro queimado do chapéu de Lampião. Pois agora tu assume teu ato como homem, ou morre feito cagão. O coronel se desmontou, joelhos tremendo. Ele gaguejou. Eu mandei sim, mas só para dar susto. Eu não queria que chegasse a esse ponto. Corisco avançou, indignado. Susto? E quebrar a muleta do bichinho foi o quê? Brincadeira de festa junina, é? Lampião soltou o coronel, que caiu sentado no chão. O capitão se voltou para os cangaceiros. Corisco, Zabelê, Jararaca, quero esses 3 jagunços separados dos outros, mas não matem ainda. O coronel arregalou os olhos. Ainda? Lampião o encarou com frieza. Eu disse que tu ia assistir tudo, não se faça de desentendido. O coronel começou a chorar de verdade. Não lágrimas silenciosas de homem arrependido, mas choro desesperado de quem sabe que perdeu tudo. Lampião então caminhou até Zezinho, se ajoelhou e falou baixo. Agora quem vai decidir é tu. Tu foi o prejudicado. Tu foi humilhado. A justiça hoje está na tua mão. Zezinho olhou para o tio, depois para os jagunços amarrados. O menino respirava fundo, tentando se manter firme. Tio, eu só quero que eles nunca mais façam isso com ninguém. Lampião assentiu com a cabeça, reconhecendo a força do garoto. Então tá decidido. Ele se levantou, estalou os dedos e deu a ordem. Ajoelhem os 3 no terreiro. Vamos dar a sentença como o sertão entende, diante da luz da lua, para todo mundo ver e jamais esquecer. Os cangaceiros arrastaram os jagunços para fora da casa, enquanto o coronel era levado junto, obrigado a assistir. Zezinho foi carregado por Saruê para não forçar a perna machucada. Do lado de fora, a luz da lua iluminava tudo com brilho pálido. O terreiro parecia um palco pronto para o desfecho inevitável. Os jagunços foram colocados de joelhos. Corisco, Zabelê e Jararaca se posicionaram atrás deles. O coronel soluçava, desesperado. Lampião levantou o braço. Quem mexe com o inocente paga caro. E quem manda fazer, paga dobrado. O coronel tentou correr, mas já era tarde demais. O coronel Antero disparou num impulso desajeitado, tropeçando no próprio desespero. O barro do terreiro escorregou sob as botas dele, fazendo-o cair de joelhos antes mesmo de completar 3 passos. O impacto levantou poeira e arrancou um gemido rouco dele, mas ninguém se moveu para ajudá-lo. Os jagunços amarrados observavam apavorados. Os cangaceiros aguardavam silenciosos. E Zezinho acompanhava tudo com o rosto sério, sentindo o peso da justiça que finalmente se aproximava. Lampião caminhou devagar em direção ao coronel, com o passo firme de quem não tem pressa, pois sabe que o destino do outro já está selado. O silêncio era tão profundo que dava para ouvir o zunido dos insetos perto da lamparina pendurada na varanda. Quando Lampião parou diante dele, a sombra projetada pela lua cobriu os dois, como se o próprio céu estivesse assistindo. "Correndo, coronel?" perguntou Lampião, com voz baixa e gelada. Não estava se achando o caba mais valente do sertão? Não disse que Lampião era vento fraco? O coronel ergueu o rosto suado, a respiração entrecortada. Tenha piedade. Eu só quis mostrar que o senhor não manda em tudo. Lampião inclinou a cabeça. Pois olha para mim e diz se ainda acha isso. O coronel tentou falar, mas o medo travou sua garganta. Lampião respirou fundo, como quem toma a decisão final. Ele fez um gesto curto com a mão, e Corisco se aproximou, trazendo um saco pequeno de couro envelhecido. Aqui estão as muletas quebradas do Zezinho, capitão, disse Corisco. Lampião pegou os pedaços de madeira rachada e jogou diante do coronel. O som seco ecoou pelo terreiro e fez os jagunços estremecerem.
Tá vendo isso, coronel? Perguntou Lampião. Cada lasca dessa aqui é a lembrança da covardia que tu mandou fazer. Homem que se diz poderoso e manda bater em menino é o quê? Nem palavra tenho para nomear uma desgraça dessa. O coronel soluçou, tentando se defender. Lampião, eu juro, eu não imaginei que ia vir até aqui por causa disso. Corisco explodiu. Oxente, esse filho de rapariga tá brincando. Se fosse contigo, coronel, com teu sangue, tu ia deixar barato. Ave Maria, macho véi, não se faça de besta. Lampião ergueu a mão pedindo silêncio. Coronel, disse ele, a sentença do povo do sertão é simples. Quem oprime fraco merece sentir a fragilidade na própria pele. Mas vou te dar algo que tu nunca deu a ninguém. Escolha. O coronel arregalou os olhos, confuso. Lampião continuou. Ou tu assume perante teu povo que é covarde e paga com a própria vergonha, ou paga com sangue. Mas decide agora, em voz alta, diante dos teus homens. O coronel engoliu seco. Olhou para os jagunços amarrados, para os cangaceiros prontos para atacar, para Zezinho sentado olhando firme e, por fim, para as muletas quebradas a seus pés. Ele balançou a cabeça derrotado. Eu assumo, murmurou. Alto, ordenou Lampião. O coronel fechou os olhos, respirou fundo e gritou com a voz tremendo. Eu assumo, sou covarde. Eu mandei bater no menino. Eu tava com medo de Lampião. Os jagunços baixaram a cabeça, alguns chorando, outros tremendo de vergonha pelo próprio patrão. Corisco deu uma risada seca. Eita peste! Que desmantelo! Nunca vi coronel se entregando assim. Lampião deu 2 passos à frente e falou. Muito bem, agora falta o resto. Ele apontou para os 3 jagunços marcados por Zezinho. Vocês 3 levantem. Os homens trêmulos obedeceram. Zabelê e Jararaca os seguraram pelos braços. Lampião virou-se para Zezinho. Cabra bom ensina pelo exemplo. Tu disse que queria que eles nunca mais repetissem isso com ninguém. Pois então, tu vai dizer o castigo. Zezinho ficou em silêncio por alguns segundos, pensando. Depois, ergueu os olhos. Tio, corta as mãos deles não, mata eles não. Só tira as armas e manda embora, bem longe daqui, para nunca mais encostar em ninguém fraco. Lampião não hesitou, pois está decidido. Corisco, desarma os 3 e solta eles na estrada. Mas se algum voltar para a vida de jagunço, eu mesmo acabo. Corisco assentiu. Os 3 jagunços choravam de alívio. O coronel, vendo que Lampião tinha escolhido não matar ninguém, respirou fundo, achando que finalmente estaria livre. Mas Lampião olhou para ele e disse, tu ainda não pagou. O coronel congelou. Lampião se aproximou até ficar cara a cara. Tu vai pagar como o sertão manda, devolvendo tudo o que roubou do povo, todo o dinheiro, toda a terra, cada centavo que tomou na marra. E vai fazer isso publicamente. O coronel, desesperado, tentou reagir. Mas Lampião, isso é minha vida, é tudo que tenho. Lampião respondeu, pois agora tua vida é devolver o que tirou. Se não fizer, eu volto e da próxima vez não vai ter conversa. Os cangaceiros murmuraram em aprovação. Lampião então ergueu Zezinho nos braços e entregou a Corisco enquanto ordenava. Queimem os arquivos do coronel, os papéis dele, as dívidas inventadas. Liberta esse povo da mentira que ele escreveu. Os cangaceiros entraram novamente na casa grande. Em poucos minutos, o calor das chamas iluminou as janelas. O fogo lambia as paredes como se o sertão inteiro tivesse acordado para varrer a injustiça. O coronel caiu de joelhos sem forças. Seu império desmoronava diante de seus olhos. Lampião virou de costas e falou, vamos embora. A lição foi dada. E antes de partir, olhando a lua alta no céu, completou. No sertão, a justiça chega montada. E aquela noite marcou para sempre o destino de todos que ousaram tocar no menino errado.
A madrugada já batia no couro do sertão quando o bando de Lampião se reuniu novamente, do lado de fora da fazenda, em chamas. A luz vermelha iluminava o terreiro e projetava sombras enormes dos cangaceiros sobre o chão rachado, como se fossem gigantes preparados para marchar. O fogo estalava alto, consumindo papéis, livros de registros, cadernos de dívida, mapas de terras roubadas e toda a papelada que o coronel Antero usava para controlar a vida de meio mundo de gente. Lampião observava o incêndio com expressão dura. Não havia satisfação em seus olhos, apenas certeza. Certeza de que aquela punição era necessária. Certeza de que naquele pedaço de sertão ninguém mais se ajoelharia diante de injustiça mascarada de autoridade. Corisco se aproximou dele com um Zezinho nos braços. O menino estava mais acordado, respirando melhor, mas ainda com o rosto machucado. Ao ver o fogo, Zezinho arregalou os olhos. "Tio, vocês estão queimando a casa do coronel?" Lampião pousou a mão no ombro do sobrinho. "Não é a casa não, bichinho. É a ganância dele. Casa se reconstrói. Ganância. Só queimando mesmo." Zezinho assentiu lentamente, compreendendo mais do que suas poucas palavras revelavam. Corisco o ajeitou melhor nos braços e perguntou: "Capitão, vamos embora? Ou vai querer esperar os cabras da cidade aparecer?" Lampião ajeitou o chapéu e respondeu: "Cabra da cidade não bota medo em mim. Mas hoje já demos recado demais. É hora de sair antes que alguém invente história demais para contar." Os cangaceiros começaram a montar nos cavalos. A luz das chamas iluminava o couro dos chapéus e das cartucheiras, dando ao bando uma aparência quase mística. Ninguém falava alto. Todos sabiam que aquela noite ainda podia trazer encrencas se demorassem demais. Foi então que Jararaca se aproximou correndo com o rosto preocupado. "Capitão, tem gente chegando pela estrada nordeste, um mói de gente, uns 10, 15 homens vindo a cavalo." Lampião não perdeu tempo. "São os aliados do coronel, ou mais jagunço atrás de vingança. Ninguém desmonta agora, todo mundo em posição." Os cangaceiros viraram os cavalos na mesma hora, como se fossem um só corpo. Cada um sacou rifle, punhal ou mosquetão. O fogo atrás deles iluminava o cenário de forma dramática, transformando o bando em figuras quase sobrenaturais. Zabelê subiu num cercado quebrado e olhou ao longe. "Capitão, não são jagunço não, é povo. Homem, mulher, uns caboclo velho. Tão vindo correndo." Lampião estreitou o olhar. "Povo, a essa hora da noite?" Zabelê assentiu. "Devem ter visto o fogo e vieram ver o que está acontecendo." Lampião fez um gesto para que todos abaixassem as armas, mas se mantivessem alertas. Minutos depois, a multidão chegou. Era um grupo de moradores da região, agricultores, vaqueiros, rendeiras e até 2 padres viajantes. Todos pareciam assustados, mas quando viram Lampião parado ali, imponente, o medo deles deu lugar à surpresa. E depois a algo inesperado. Respeito. Um homem magro, com roupas surradas e chapéu amassado, avançou. A voz dele tremia não de medo, mas de emoção. "Capitão Lampião, foi o senhor que botou fogo nos papéis do coronel?" Lampião respondeu com firmeza: "Fui. E se ele reclamar, mando buscar de volta." O homem caiu de joelhos. "Então o senhor libertou nós tudo? Capitão, nós não deve mais nada. Aquele coronel vivia no nosso pescoço, cobrando imposto inventado, tomando terra, ameaçando o jagunço. Nós estava tudo preso na mão dele." Uma mulher, segurando uma criança no colo, começou a chorar. "Deus lhe pague, Lampião. Nós estava sofrendo demais." Corisco, que era bruto, mas tinha lado mole, coçou a nuca, desconcertado. "Oxente, o povo está agradecendo?" Outro vaqueiro se aproximou. "Capitão, aquele cabra roubou tudo da gente. Boi, bode, terra, até a plantação de milho que não vingou ele queria cobrar. O senhor fez o que ninguém teve coragem de fazer. Tirou a peste do poder." Lampião inspirou fundo.
Ele não era homem de se emocionar fácil, mas aquela reação mexeu com ele. Ele virou para o bando. Tá vendo, cabras? O povo não precisa de coronel arrogante, precisa de justiça. Os moradores começaram a se aproximar, um a um, agradecendo, tocando o braço de Lampião, fazendo o sinal da cruz, oferecendo água, pão, pano, o que tivessem. Era como se a presença dele fosse uma luz em meio ao caos da opressão. Mas Lampião, com o senso de perigo sempre vivo, levantou a mão e disse: "Se avexe não, povo. Agradecimento eu aceito, mas não botem nome de santo onde não tem. Eu vim buscar justiça para o menino. Só isso. Amanhã já vão dizer que eu vim tomar terra, que eu vim roubar, que eu matei todo mundo. Vocês sabem como é que falam de mim por aí." Um senhor idoso respondeu: "Falar vão sempre falar, capitão. Mas hoje, quem viu sabe a verdade." Lampião fez um gesto leve com a cabeça, reconhecendo o valor daquelas palavras. Mas ele sabia que precisava ir embora antes que alguém aparecesse com outra intenção. Ele ajeitou o chapéu, subiu no cavalo e disse: "Vamos-se embora. Já fizemos o que tinha que ser feito." Corisco colocou Zezinho na garupa de Lampião para que o capitão pudesse levá-lo com segurança. Zezinho segurou firme no tio e cochichou: "Tio, eu tô com medo ainda." Lampião respondeu: "Medo é bom, bichinho. Medo deixa a gente esperto, mas o perigo, esse já passou por hoje." O bando se preparou para partir. Antes de ir, Lampião olhou para o povo reunido e disse: "Agora que os papéis queimaram, a liberdade está nas mãos de vocês. Façam valer." E dando um leve toque no cavalo, completou: "No sertão, quem se une não teme coronel." Os cangaceiros partiram ao amanhecer, desaparecendo na poeira da estrada enquanto a fazenda ardia atrás deles, marcando o fim de um tirano e o início de um sertão mais livre. A história estava longe de terminar, mas aquela vitória ecoaria por gerações. O bando cavalgou por horas, atravessando veredas estreitas, campos secos e trechos de caatinga tão fechados que parecia que o mato queria engolir cada um deles. O céu começava a clarear devagar, sem pressa, tingindo o horizonte de um azul acinzentado. A brisa fria da madrugada cortava a pele, trazendo o cheiro forte de terra úmida, misturado ao suor dos cavalos. Era o silêncio depois da tempestade. Mas era também o tipo de silêncio que avisa: o perigo ainda não acabou. Lampião seguia na frente firme, com Zezinho apoiado em seu ombro. O menino descansava, respirando mais tranquilo, como se finalmente tivesse encontrado um pouco de paz. Corisco, porém, mantinha os olhos atentos, sempre desconfiado. "Capitão", chamou ele, aproximando o cavalo. "Esse povo que agradeceu lá atrás, tu acha que vai ficar calado?" O coronel tinha amigo demais, tinha dedo metido em tudo quanto é cidade. Lampião respondeu, sem virar o rosto: "Quem tem medo de verdade não fala, só treme e se cala. Os que vão falar são os invejosos. Esses não param nunca. Mas não me preocupo com falatório, Corisco. Me preocupo é com o que vem depois." "E o que vem depois?" perguntou Zabelê, chegando mais perto. Lampião suspirou fundo. O coronel tinha dinheiro, tinha influência, tinha cobra criada em tudo quanto é canto. "Aposto que já deve ter mandado recado para Volante, pedindo para vir atrás de nós." Corisco cuspiu no chão. "Vixe Maria! Volante é encheção de saco. Os homens não sabem nem montar direito, mas quando juntam um bocado vira praga." Zabelê concordou. "A gente precisa sair dessa estrada. Aqui é caminho óbvio. Se a Volante vier, vem por aqui." Lampião levantou a mão, sinalizando para o bando parar. O cascalho estalou sob os cascos. Ele olhou ao redor, analisando as trilhas possíveis. À esquerda, o terreno era aberto demais. À direita era mata fechada, com mandacaros e macambiras pontiagudas, que podiam destroncar cavalo. Mas o capitão sempre preferia o caminho mais difícil, quando o fácil era perigoso. Ele apontou para a mata. "Vamos por ali. É ruim, é estreito, mas deixa menos rastro."
Corisco levantou a sobrancelha. O senhor vai botar o bando todo no meio da caatinga braba? Lampião respondeu na mesma hora. Vou, porque a volante não entra ali. Eles têm medo de perder cavalo, medo de quebrar perna, medo de sujar a farda. Nós não. Zabelê deu um sorriso torto. É isso que eu digo. Enquanto eles pensam, nós já fizemos. Os cangaceiros entraram na trilha fechada. Ramos arranhavam o couro do chapéu, espinhos raspavam na madeira das armas e o chão cheio de pedras exigia cuidado extremo. Jararaca, que vinha atrás, reclamava baixo. Eita, arrumação desgraçada! Esses espinhos estão me furando até onde não devia. Corisco riu. Se avexe não, cabra safado. Tu já tomou peia pior que isso. Lampião seguia calado, concentrado. O olhar dele vasculhava cada sinal do terreno. Pegadas, galhos quebrados, rastro de animal. Ele era mestre em ler o sertão como se fosse um livro aberto. E, de repente, ele parou. Segura, disse baixo. O grupo inteiro estancou. Nem respiração se ouvia. Lampião desmontou do cavalo, colocou Zezinho sentado numa pedra e caminhou devagar até um ponto onde a terra estava mexida. Ele se agachou, passou a mão sobre as marcas e sentiu o chão com a ponta dos dedos. Os cangaceiros esperavam, tensos. Depois de alguns segundos, Lampião falou. Tem rastro fresco aqui. Corisco arregalou os olhos. De volante? Lampião negou com a cabeça. Não. Rastro de mais gente da região. Uns 6, talvez 7. Indo na direção que a gente veio. E tão armados. O peso no chão mostra. Zabelê coçou o queixo. Então estão seguindo o mesmo caminho que nós estava. Ou vinham vindo da fazenda. Lampião se levantou devagar. Esses rastros não são de volante. São de cabra do sertão. Isso significa duas coisas. Ou vieram ajudar o coronel, ou vieram tentar aproveitar o caos para roubar o que sobrou. Corisco xingou. Eita peste! Falta só aparecer ladrão aproveitador no meio dessa confusão. Lampião ajeitou o punhal no cinto e disse: não vamos voltar, mas também não vamos deixar ninguém se aproximar sem saber intenção. Zabelê e Jararaca, vocês dois ficam escondidos um pouco atrás na trilha. Se aparecer alguém, observem primeiro. Não atirem logo. Entendam quem são. E depois voltem para avisar. Os dois assentiram e desapareceram na mata como sombras. O resto do bando seguiu adiante com Lampião. A trilha piorou. Os espinhos ficaram mais densos e as pedras mais soltas. Mas ninguém reclamou. Zezinho apertava as mãos no ombro do tio, tentando disfarçar a dor que ainda sentia. Lampião olhava para ele de vez em quando. Se doer muito, tu me avisa. Tô aguentando, tio. Lampião deu um leve sorriso. Tu é forte, Bitim. Mais forte que muito cabra grande. O menino sorriu de volta, tímido, mas orgulhoso. Depois de meia hora, o silêncio foi quebrado pelo som de passos rápidos atrás deles. Era Zabelê, voltando apressado, o rosto sério. Capitão, tem coisa. Tem ruma de homem seguindo, sim, mas não é volante e também não são ladrão comum. É gente do próprio coronel. Estão vindo atrás de nós para vingar o patrão. Corisco bufou. Vixe Maria, esses cabra não aprendem nunca, não? Lampião respirou fundo. Pois então, a gente não vai correr. Vai escolher o terreno certo. Ele apontou para um trecho adiante, onde a mata se abria formando um corredor estreito entre duas pedras enormes. Ali é perfeito. Eles vão ter que entrar em fila. A gente pega um por um. Corisco abriu um sorriso arretado. Eita gota serena, agora sim eu gostei. Lampião montou novamente no cavalo, puxou Zezinho para a garupa e disse: se preparem, o sertão sempre pede outra rodada. O bando se posicionou em silêncio e a espera começou. O silêncio no corredor estreito entre as pedras parecia vivo. Era como se o próprio sertão prendesse o fôlego, aguardando o choque inevitável entre dois grupos que carregavam ódio e sede de revanche nos olhos. As pedras altas formavam uma muralha natural,
e a trilha que passava entre elas era tão estreita que 2 homens não cabiam lado a lado. Era o terreno perfeito para o tipo de combate em que Lampião era mestre, rápido, direto e calculado. Lampião posicionou os homens com precisão. Corisco ficou logo na entrada da passagem, escondido atrás de uma das pedras, pronto para atacar o primeiro que aparecesse. Saruê se colocou atrás de Corisco, preparado para puxar qualquer corpo que caísse para não atrapalhar o caminho. Jararaca e Zabelê estavam mais atrás, deitados no chão, com rifles apontados na direção da trilha. Outros cangaceiros subiram por uma das encostas rochosas, ficando invisíveis entre as sombras. Se os inimigos tentassem se espalhar pelos lados, seriam abatidos de cima. Lampião, com Zezinho protegido atrás de uma pedra maior, observava tudo com olhos de gavião. Ele não falava muito nessas horas, apenas assistia, analisava, calculava o momento exato. "Capitão", murmurou Zabelê de arma pronta. "Tamo ouvindo eles chegarem." E realmente o som começou a crescer. Primeiro foi só o ruído abafado de cavalos pisando em cascalho. Depois vieram vozes abafadas, xingamentos, resmungos, ordens mal dadas. "Apressa, desgraça! O coronel mandou pegar Lampião ainda hoje." "Oxente, mas ele não disse que Lampião tinha ido embora?" "Foi nada. O capitão ainda tá na área e mandou queimar tudo do coronel." Lampião fechou os olhos um instante, respiração firme. Era como se ele ouvisse mais do que palavras. Ouvia a intenção, o veneno, a raiva. Os passos ficaram mais próximos. Os cavalos relincharam baixo. Depois, silêncio repentino. "Ei, vocês estão ouvindo isso?" disse um dos jagunços. Parece quieto demais." Corisco, escondido atrás da pedra, mordeu o lábio para não rir. O primeiro jagunço surgiu no corredor estreito, segurando o rifle na mão direita e puxando o cavalo pela rédea com a esquerda. Ele avançou devagar, atento, mas não atento o suficiente. Assim que ele passou pela sombra da pedra maior, Corisco saltou como onça. O punhal brilhou por um instante e o jagunço teve o pescoço cortado antes mesmo de perceber. O corpo caiu no chão e Saruê puxou rápido para o lado. Murmurou Corisco. O segundo jagunço entrou correndo, vendo o corpo sumir de vista, mas antes que pudesse gritar, Jararaca disparou um tiro seco que acertou o peito dele. O homem caiu para trás, derrubando o outro, que vinha logo depois. "2", murmurou Jararaca, recarregando rápido. Os tiros ecoaram pela garganta de pedra, assustando os cavalos inimigos que começaram a se espalhar desorganizados. A trilha virou caos. Grito para um lado, cavalo relinchando para outro, jagunço tropeçando, poeira subindo. Lampião observava tudo e até parecia calmo. Mas quando percebeu que um grupo maior de jagunços se aproximava, tentando romper a defesa, ele ergueu o braço. "Agora!" Os cangaceiros posicionados no alto das pedras saltaram, lançando pedras, estacas afiadas e disparando tiros certeiros de cima. Os jagunços foram pegos completamente despreparados. Muitos recuaram, trombando uns nos outros. "Corra, desmantelado! Atira neles, homem!" berrava um dos jagunços. Mas era impossível reagir. O corredor estreito transformava cada inimigo em alvo fácil. Era como tentar empurrar rio contra rocha. A força se desfazia antes de chegar. Lampião, vendo que os homens do coronel estavam entrando em pânico, finalmente montou no cavalo e avançou para a frente da emboscada. Ele não atacou de imediato, apenas cavalgou devagar até que o último jagunço conseguisse vê-lo com clareza. "Eu tô aqui!" gritou Lampião, a voz ecoando nas pedras. "É isso que vocês queriam, né? Pois venham." Os jagunços congelaram. "O coronel mentiu para vocês", continuou ele. "Disse que eu ia destruir a cidade, que ia tomar terra, que ia matar inocente. Mas quem matou o inocente foi o patrão de vocês. Quem bateu em menino foi ele. E agora vocês querem morrer por causa dele?" O silêncio caiu pesado.
A poeira baixou. Os cangaceiros apontaram as armas, mas esperaram. Lampião ergueu o punhal no alto. Se algum de vocês quiser continuar essa briga, eu fico aqui até o último cair. Mas se quiserem viver, larguem as armas e vão embora, porque hoje o sertão já viu sangue demais. Por um instante ninguém se mexeu, até que o jagunço mais velho jogou o rifle no chão. Eu não vou morrer por homem nenhum que manda bater em criança. Eu tô fora. Outro jogou também, depois outro. Em segundos, a maioria largou as armas e recuou, com medo e vergonha misturados no rosto. Mas 3 deles permaneceram. 3 teimosos. Corisco sorriu. Esses 3 são os cabra mais besta que eu já vi. Lampião não sorriu. Apenas respondeu: esses não aprenderam. Então vão sentir. Os 3 jagunços avançaram ao mesmo tempo. Lampião girou o cavalo e, numa velocidade absurda, sacou o punhal com um movimento só. Corisco e Jararaca atacaram por baixo. Zabelê veio pela lateral. Em menos de 10 segundos, os 3 caíram no chão, desarmados, humilhados e sem coragem de levantar. Lampião guardou o punhal e virou o cavalo para o resto do bando. Vamos! Esses aí já entenderam o recado. Zezinho, vendo tudo atrás da pedra, abriu um sorriso pequeno de admiração. Tio, como o senhor faz isso tudo tão rápido? Lampião respondeu: eu só sigo o que o sertão ensina, bichinho. No sertão, quem age antes vive mais. O bando se reorganizou, recolheu as armas deixadas pelos jagunços e seguiu adiante, deixando para trás os inimigos caídos e a lição gravada na pedra. O sol começava a nascer de verdade, iluminando as pedras e revelando o rastro da batalha. Mas a jornada ainda não tinha acabado. O sertão sempre guarda mais uma volta no caminho. A travessia depois da emboscada parecia tranquila demais para o gosto de Lampião. O sertão nunca dava sossego por tanto tempo. Quando o silêncio se esticava desse jeito, é porque alguma coisa grande estava esperando mais adiante, feito bicho embrenhado na mata, prestes a saltar. Os cangaceiros avançavam atentos, cada um com o ouvido treinado para qualquer ruído estranho, e Zezinho, mesmo protegido no centro do grupo, olhava para os lados como se esperasse que outra ameaça surgisse das pedras. Lampião, porém, mantinha a postura firme. Não era homem de se amolecer com sombra projetada no chão. Ele andava devagar, segurando as rédeas com uma mão e o rifle com a outra, sempre observando o horizonte. A poeira levantada pelos cavalos criava uma névoa fina que deixava o caminho ainda mais pesado. Corisco, que vinha logo atrás, resmungou: capitão, esse silêncio não tá me cheirando bem, não. Nem a mim, respondeu Lampião. Mas se avexe não, cabra. Silêncio no sertão é só aviso. Ainda falta o desfecho dessa ruma de arrumação. Os homens trocaram olhares sérios. Eles sabiam exatamente de quem o capitão estava falando. O coronel morava 2 dias de cavalo dali, numa casa grande de madeira e pedra, com varanda comprida e cercado por jagunço demais para pouca justiça. Era o mandante de tudo, o homem que tinha ordenado a surra no menino só para mostrar poder, só para provar que ninguém estava acima dele. E Lampião odiava gente assim. A madrugada passou e o calor começou a subir quando o bando alcançou um pequeno vilarejo, daqueles que tinham meia dúzia de casebres, uma igrejinha branca mal pintada e um bar velho onde os homens se reuniam para conversar sobre o pouco que sabiam e o muito que inventavam. Quando Lampião entrou, a conversa parou de imediato. As mulheres puxaram as crianças para perto, os homens ficaram estáticos e até o cachorro que dormia na sombra levantou a orelha. Lampião desmontou devagar, sem pressa, sem ameaça explícita, mas carregando aquela presença que enchia qualquer canto. Bom dia, povo, disse ele, ajeitando o chapéu de couro. Não vim para tomar nada de ninguém. Só preciso de informação. Ninguém respondeu.
Até que uma senhora magrinha, com vestido azul desbotado e o cabelo preso numa trança longa, deu um passo à frente. Ela encarou Lampião com um misto de medo e firmeza. "O coronel passou por aqui ontem", disse ela. "Passou apressado com os homens dele, falando alto, arengando demais. Estava indo para a fazenda dele, lá para os lados do Riacho dos Macacos. Disse que se vocês aparecessem, ele ia estar preparado." Corisco bufou. "Preparado? Oxente, preparado para quê? Para levar peia?" A mulher baixou a cabeça, mas continuou falando. "Ele disse que Num tinha medo de vocês, que Lampião Num era nada demais, que era só conversa de matuto, que Num ia se curvar." Jararaca apertou o cabo do rifle com força. "Caba da peste, atrevido!" Lampião permaneceu imóvel por alguns segundos. Nenhum músculo do rosto se mexeu, mas o olhar ficou mais duro, mais escuro. "Obrigado, minha senhora", disse ele. "A senhora deu a informação certa na hora certa. A gente não vai causar problema aqui, só quero o caminho livre." A mulher assentiu, ainda tremendo, e os cangaceiros seguiram adiante. Conforme o bando se aproximava da fazenda do coronel, a paisagem mudava. Cercas mais altas, vaqueiros armados escondidos atrás de troncos, trilhas cheias de marcas de cavalo. Quando viram ao longe a casa grande, perceberam que o coronel realmente tinha preparado o terreno. Havia jagunços posicionados em tudo quanto é canto, uns nos barrancos, outros no telhado, outros no curral. Lampião respirou fundo. "Pois é aqui mesmo", murmurou ele. Os cangaceiros se espalharam, silenciosos como onça no mato. Corisco e Jararaca foram pelos lados. Zabelê subiu por um morrote. Saruê ficou na retaguarda, cuidando de Zezinho. O plano era simples: cercar a fazenda do jeito que os jagunços tinham cercado o menino. A ironia parecia até justiça divina. O coronel surgiu na varanda, vestido com um terno claro, gordo, suado e com o olhar cheio de arrogância. "Lampião!" gritou ele, batendo o pé no assoalho. "Pensei que você já tivesse se aculambado no meio do mato. Venha ver se tem peito de encarar homem de verdade." Corisco de longe resmungou. "Homem de verdade? Esse aí parece mais um porco entalado." Lampião avançou com passos lentos, rifle nas costas, punhal preso no cinturão. Ele parou no meio do pátio, exatamente onde todos os jagunços podiam vê-lo. "Coronel, eu não vim atrás de terra, nem de gado, nem de ouro. Eu vim atrás de honra. E honra não se compra com dinheiro, nem se apaga com mentira." O coronel deu uma gargalhada pesada. "Honra? Não venha coisar pra cima de mim, cabra safado. Aquele menino lá é seu sobrinho, mas isso não significa nada aqui. Ninguém tem medo de Lampião." O sertão ficou mudo por alguns segundos. Depois, o coronel cuspiu no chão. "E se eu tivesse que fazer tudo de novo, fazia igualzinho. Aquele moleque foi só recado. Se vocês cangaceiro não parar de incomodar, vai ter mais menino quebrado por aí." Foi aí que o chão pareceu tremer. Lampião não se mexeu rápido, nem levantou a voz. Ele apenas disse, baixo: "Fulô, você cavou sua própria cova." E então fez um sinal com 2 dedos. O inferno começou. Corisco surgiu pela lateral, gritando: "Agora é a nossa vez, abestado!" Tiros estouraram de todos os lados. Os cangaceiros avançaram como tempestade. Os jagunços, pegos de surpresa, tentaram recuar, mas já era tarde. As balas ricocheteavam nas paredes, as portas eram arrancadas, e o coronel recuou para dentro da casa grande, trêmulo, perdido, tentando escapar pela porta dos fundos. Mas Lampião entrou antes, e quando o coronel se virou, encontrou o capitão parado bem no meio do salão, olhando para ele como quem olha para a última página de um livro que já sabe o final. O brilho do punhal refletiu a luz da manhã, e a justiça do sertão finalmente chegou. Lampião deu um passo à frente. O coronel deu 2 para trás,
Mas não havia mais saída. O sertão tinha fechado o cerco e era hora da conta ser paga.